Olá e bem-vindos a mais uma aula em português com a professora Paula Lagarto. Hoje vamos dar continuidade à sequência de vídeos sobre a realização de um Exame Nacional de Português de 12º ano e vamos focar a nossa atenção na parte C do grupo 1. Estávamos então a realizar o Exame Final Nacional de Português de 2024, época especial. Vamos então ler a pergunta relativa à parte C do grupo 1 e vamos fazer algumas considerações e dar-vos alguns conselhos como podem efetuar então este texto expositivo. A parte C do grupo 1 do Exame Português de 12º ano consiste na elaboração de uma exposição. Os alunos devem então fazer um texto expositivo e a instrução para esta parte C mostra-nos bem como os alunos devem organizar o seu texto em 3 momentos. Vamos primeiro ler aqui a instrução e depois vamos falar um pouco acerca da sua estrutura e também dos seus critérios de correção antes de avançar para uma primeira análise da própria pergunta. Ora, esta parte C, na sequência então dos textos da parte A e B que falavam sobre a figura de Nuno Álvares Pereira, acaba por fazer uma ligação com esses textos e ser uma parte C que não implica um conhecimento prévio de outra matéria, mas apenas a análise dos textos que estavam já na prova. Esta tem sido uma tendência desde a pandemia, no entanto, estejam alertas para o facto de que, apesar de facto, nestes últimos anos, vocês poderem chegar à parte C e verificarem que afinal não precisavam de estudar para esta parte como aconteceu antes da pandemia, em que a parte C era sempre uma exposição sobre uma parte do programa que implicava de facto que os alunos tivessem que estudar para a concretizar de uma forma bastante satisfatória e agora então nestes últimos anos assiste-se a esta tendência de a parte C ser uma exposição em que os alunos basta lerem e interpretarem os textos ou imagens até, porque também já saiu uma parte C em que o aluno tinha que relacionar um dos textos da prova com uma imagem que era transmitida ou que nos era então mostrada aqui na parte C, mas isso para dizer então que se vocês tiverem uma parte C, uma exposição como esta que vão ter aqui nesta prova, vocês apenas terão que ler muito bem as instruções, voltar aos textos que já tinham então ao vosso dispor e construir um texto que faça sentido e que vá ao encontro daquilo que vos é pedido. Poderá parecer mais fácil no sentido em que vocês não terão que ter uma base de um estudo prévio de todos os conteúdos teóricos então da educação literária para realizar esta exposição, mas isso não significa que seja necessariamente assim tão mais fácil, porque têm que estar mais atentos a todos os pormenores e justificarem tudo muito bem, como aliás terão sempre de o fazer. Agora, de facto, tenham presente que esta parte C nos últimos anos tem alternado então entre este tipo de pergunta em que o aluno basta usar aquilo que já tem ao seu dispor na prova para realizar a sua exposição e as outras perguntas de caráter mais teórico sobre outros conteúdos de educação literária dos 3 anos de português então do ensino secundário, que não estarão necessariamente presentes então aqui já na prova. Agora, vamos então ler esta parte C e ver como é que vocês poderiam abordá-la ou como é que vocês então poderiam realizá-la. Ora, então a instrução dizia-nos o seguinte: os textos que leu na parte A e na parte B desta prova apresentam o mesmo herói. Todavia, a imagem que nos é transmitida não é exatamente a mesma. Ora, reparem como esta primeira parte, isto não é propriamente uma pergunta, é apenas uma espécie de introdução à pergunta que já vos vai remeter para a ideia de que vocês vão usar apenas estes textos então e vamos falar um pouco também sobre a ideia de o que é o herói. A instrução propriamente dita vai começar de seguida. Escreva uma breve exposição na qual compare esses textos quanto à representação de Nuno Álvares Pereira. Reparem como já tem aqui então o verbo de instrução e fala-se numa breve exposição. Atenção que a parte C não tem limites de palavras. Há muitos anos atrás tinha, mas desde há bastante tempo para cá deixou de ter. Claro que se o aluno perder demasiado tempo nesta parte, acabará por poder comprometer o tempo da realização da própria
prova como um todo. Portanto, tenham atenção que, apesar de não terem limites, vejam aquilo que será essencial para não perderem demasiado tempo que vos pode depois fazer falta, nem que seja para rever o que realizaram. Então, aqui pedia-se para vocês escreverem uma breve exposição comparando os textos e tendo particular atenção à figura de Nuno Álvares Pereira. E agora reparem como eles dão as instruções de uma forma bastante clara quanto à estrutura do texto. A sua exposição deve incluir uma introdução ao tema, um desenvolvimento no qual explicite uma semelhança e uma diferença no modo como o herói é retratado em Os Lusíadas e em Mensagem, uma conclusão adequada ao desenvolvimento do tema. Ora, reparem como vocês têm aqui explicitamente a referência a 3 momentos do vosso texto. Por isso mesmo é que, e quando virmos os critérios de correção desta parte C, vocês vão perceber que esta pergunta é a única do grupo 1 que vai ter critérios de avaliação, critérios de correção um pouco diferentes das outras perguntas de resposta restrita na parte A e na parte B. De facto, e vocês até colocaram essas questões relativamente aos outros vídeos, não é obrigatório vocês fazerem parágrafos nas respostas da parte A e da parte B. Claro que se o fizerem, a vossa resposta poderá ficar mais organizada ou mais bem estruturada e ser de mais fácil leitura para o professor corretor, mas não é um critério de desvalorização o aluno fazer parágrafos nas respostas da parte A e da parte B. No entanto, aqui na parte C, isso vai ser muito penalizador, por um motivo muito próprio que tem a ver com a própria instrução já vos diz que vocês têm que fazer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Ora, se o aluno não vai fazer parágrafos, claro que será muito penalizado. Portanto, já vamos ver nos critérios de correção como isso aparece, mas de facto tenham presentes que vocês devem fazer uma introdução ao tema e uma conclusão relativamente pequenas e que são mais ou menos devem ser proporcionais. Portanto, imaginem que vocês na introdução ao tema mencionam parte da pergunta e já lá vamos ver como poderiam responder então a esta pergunta e depois então a conclusão, sendo o balanço deste texto expositivo, deve retomar as ideias principais e ser mais ou menos do mesmo tamanho da introdução. Quanto ao desenvolvimento, vocês tinham então que mencionar uma semelhança e uma diferença na maneira como o herói é retratado em ambas as obras das outras partes do grupo 1. Neste texto expositivo, vocês normalmente têm sempre que mencionar 2 aspectos sobre aquilo que vos é pedido, um pouco à semelhança do que acontece também nas perguntas da parte A e da parte B. Ora, eu costumo aconselhar os meus alunos a fazerem parágrafos diferentes para os 2 tópicos. Não só facilita a leitura ao professor corretor, como acaba por mostrar um texto mais organizado, porque de facto o desenvolvimento escusa de ficar gigantesco relativamente à introdução e à conclusão. E obviamente não faz mal nenhum vocês dividirem o desenvolvimento em 2 parágrafos diferentes, desde que devidamente articulados com os articuladores do discurso. Ora, vocês aqui teriam então que descobrir uma semelhança na forma como o herói é retratado nas 2 obras e depois uma diferença. Portanto, faz todo o sentido que vocês possam colocar esta informação em parágrafos diferentes. Lida então a pergunta, identificada a instrução principal, que era falarem sobre a forma como o herói é retratado em ambos os textos, tendo em conta a figura do Nuno Álvares Pereira, qual seria o próximo passo a fazer? Obviamente, relerem os textos da parte A e da parte B, tendo já presente então esta ideia do herói. Ora, voltamos então aos textos das outras partes. E vamos começar pelo poema. Ora, vamos reler o texto e vamos pensar então, relendo o texto agora, nesta ótica do herói. Ora, nós sabemos que em ambos os textos é a figura de Nuno Álvares Pereira que é o herói. Então vamos procurar ver como é que esse herói é retratado num texto, como é que ele é retratado no outro texto, para ver posteriormente
Onde é que nós encontramos semelhanças e onde é que nós encontramos diferenças? Normalmente haverá sempre mais do que uma semelhança e mais do que uma diferença. Portanto, não é difícil normalmente para os alunos descobrirem pelo menos um traço que aproxime os dois textos e outro que os distinga. Vamos então rapidamente ler o texto e procurar ver como é que é representado este herói Nuno Álvares Pereira aqui. Que a auréola te cerca? É a espada que, volteando, faz que o ar alto perca seu azul negro e brando. Mas que espada é que, erguida, faz esse halo no céu? É Excalibur, a ungida, que o rei Artur te deu. Esperança consumada, São Portugal em ser, erga a luz da tua espada para a estrada se ver. Ora, vocês já fizeram esta parte então com a professora Sofia e, ao longo deste poema, é evidente a associação da figura de Nuno Álvares Pereira a esta espada, a espada que é referida em cada uma das estrofes e, obviamente, vocês teriam aqui a ideia de este herói que é um guerreiro. Portanto, claramente, no poema da mensagem, vocês vão ter aqui este valor do herói como alguém que luta pela pátria, alguém que vai de facto sacrificar-se, que vai lutar, que vai passar por dificuldades para lutar ao lado do rei ou para lutar em nome da pátria. Portanto, aqui a associação do herói a um guerreiro era muito evidente pela referência então constante a como Nuno Álvares Pereira usa a sua espada para afugentar os seus inimigos. Ao mesmo tempo, vocês vão ver aqui como Nuno Álvares Pereira vai acabar por representar um símbolo de algo melhor. Vejam, quando se diz que ele é a esperança consumada de Portugal em ser, ora, isto aqui vai acabar por remeter para a ideia de que do Nuno Álvares Pereira é a esperança de um futuro melhor. Portanto, há aqui uma alusão a uma ideia de que a esperança de que Portugal poderá ser melhor não se perde através de figuras como a de Nuno Álvares Pereira. E vocês poderiam também ir por aí e identificar então esta associação do herói como alguém que vai representar a esperança para quem o admira, para quem vê aquilo que ele faz. Até a própria metáfora da espada iluminar a estrada, o caminho que aí vem, remete então para essa ideia do futuro. Portanto, o herói como alguém que vai iluminar o caminho para os outros seguirem. E isso é um sentido muito metafórico que vocês poderiam ter mais dificuldade em encontrar, no entanto, poderia até não fazer falta, porque agora vamos ver como é que este herói é representado no outro texto, porque basta então uma semelhança e uma diferença. Vamos então ver as estrofes dos Lusíadas e ver então, neste episódio que nos era relatado, como é que o herói Nuno Álvares Pereira surge agora. Como? Da gente ilustre portuguesa há de haver quem refuse o pátrio Marte? Como? Desta província, que princesa foi das gentes na guerra em toda a parte, há de sair quem negue ter defesa? Quem nega a fé, o amor, o esforço e a arte de português? E por nenhum respeito o próprio reino queira ver sujeito? Como? Não sois vós ainda os descendentes daqueles que, debaixo da bandeira do grande Henrique, feros e valentes, vencestes esta gente tão guerreira? Quando tantas bandeiras, tantas gentes puseram em fugida, de maneira que 7 ilustres condes lhe trouxeram presos, afora a presa que tiveram? Com quem foram contínuo sopeados estes? De quem os estáis agora vós, por Diniz e seu filho sublimados, senão com os vossos fortes pais e avós? Pois se, com seu descuidos ou pecados, Fernando em tal fraqueza assim vos pôs, torne-vos vossas forças o rei novo, se é certo que com o rei se muda o povo. Rei tendes tal, que, se o valor tiverdes igual ao rei que agora levantastes, desbarateis tudo o que quiserdes, quanto mais a quem já desbaratastes. E se com isto, enfim, vos não moverdes do penetrante medo que tomastes,
Atai as mãos a vosso vão receio, que eu só resistirei ao jugo alheio. Ora, neste discurso, então, Nuno Álvares Pereira procura incitar os restantes soldados para terem coragem, força e avançarem para a batalha. Ora, claro que, mais uma vez, reparem, vamos ter a associação de herói, também novamente a guerreiro, também novamente a soldado, a alguém que luta pela pátria. E aqui diria eu que vocês, esta vertente do herói Nuno Álvares Pereira, como alguém que está disposto a lutar pelo rei e pela pátria, como alguém que é um guerreiro, de facto, seria extremamente fácil para vocês identificarem. E já teriam aqui a semelhança. Agora reparem que outros elementos deste herói Nuno Álvares Pereira é que nos são mostrados aqui na parte dos Lusíadas e como é que vocês poderiam então encontrar a outra parte da resposta que seria então a diferença. Porque é evidente então nas semelhanças que em ambos os casos vocês têm então aqui esta figura do herói que luta do lado do rei, portanto que luta pela pátria e que é alguém destemido e corajoso nas batalhas. Também é aqui evidente como vocês veem a Nuno Álvares Pereira a dar o exemplo, portanto, a incentivar os seus companheiros para lutarem e, mais uma vez, lutarem para defender o povo e a pátria. Agora, de facto, esta vertente aqui do herói guerreiro, diria eu que seria aquela mais fácil de vocês identificarem como uma semelhança. Assim, vocês teriam já aqui a semelhança, também poderíamos encontrar semelhanças na forma como este herói de facto é um líder. Reparem como aqui o Nuno Álvares Pereira procura incentivar os portugueses, os outros soldados, então, a seguirem-no para lutarem junto a ele em nome do rei, portanto, vocês tinham aqui essa possibilidade de chamar também a atenção para essa semelhança em como o herói é também o líder, é também aquele que segue, aquele que dá o exemplo para ser seguido. Portanto, vocês poderiam encontrar estas referências em ambos os poemas, talvez de facto aqui de uma forma mais literal, porque reparem, vocês tinham aqui em cima o contexto destas estrofes e de facto Nuno Álvares Pereira vai fazer este discurso antes da Batalha de Aljubarrota e a ideia dele era incentivar, encorajar os seus soldados para o seguirem. Portanto, é algo muito concreto. E realmente aqui, na parte da mensagem, vocês também têm essa referência de ele dar de facto aqui o exemplo para ser seguido, para as suas ações serem seguidas, mas será algo um pouco mais metafórico, simbólico e mesmo ao nível do espiritual. Mas mesmo com essas pequenas nuances e diferenças, vocês teriam à mesma esta ideia de Nuno Álvares Pereira ser um herói cujos atos podiam e deviam ser seguidos por outros que quisessem ser como ele. Ora, quais seriam então as diferenças que vocês poderiam encontrar? Precisamente agarrando nesta última ideia, reparem no contexto de ambos os textos. Que Nuno Álvares Pereira é este que nos aparece aqui nas estrofes dos Lusíadas? Vocês têm a época, portanto, vocês têm o discurso antes da batalha. Portanto, o que significa aqui que nos Lusíadas vocês vão ter Nuno Álvares Pereira como um herói que está prestes a entrar em ação. Portanto, há aqui uma noção de presente, de algo que está prestes a acontecer. Portanto, é um herói que vai combater, é um herói que vai lutar efetivamente imediatamente após proferir estas palavras. E se vocês vierem novamente então ao poema da mensagem, vocês veriam que não é o caso. Vocês aqui têm estas perguntas acerca do Nuno Álvares Pereira e têm todas estas referências simbólicas à sua espada, àquilo que a espada vai representar, àquilo que a sua própria figura representa para o Portugal que há de vir, o que significa então que aqui na mensagem não é um herói ativo, é um herói quase que podemos dizer passivo, porque ele é simbólico, vai ser aquilo que ele representa para o futuro, como uma inspiração, como uma fonte de esperança de facto de que aquele futuro dos portugueses poderia ser melhor se olhassem e seguissem os exemplos de heróis do passado, como Nuno Álvares Pereira, e aí vocês
vocês poderiam perfeitamente então ver e encontrar uma diferença. Portanto, teriam aí já o suficiente para focarem como num texto a referência ao herói, a Nuno Álvares Pereira, é muito mais simbólica, metafórica e espiritual. Portanto, quando pessoa escreve este poema, de facto, Nuno Álvares Pereira assume-se como um símbolo, portanto, alguém que serve de modelo de inspiração para os portugueses do século XX, enquanto que, quando Camões escreve sobre ele nos Lusíadas, claro que ele também vai ser um símbolo, mas é um símbolo muito próximo, é alguém ainda em ação, é alguém que nos é retratado de uma forma extremamente dinâmica. Até a própria referência, reparem como aqui na mensagem o sujeito poético não é Nuno Álvares Pereira, portanto não é um discurso em primeira pessoa. Vocês têm que a auréola te cerca, portanto têm alguém a falar. Tem aqui os deíticos que realmente mostram que está alguém a falar de Nuno Álvares Pereira, enquanto que nas estrofes dos Lusíadas vocês vejam que têm o discurso direto, é o próprio Nuno Álvares Pereira que está a falar. Claro que esta característica, esta diferença entre estes dois textos não tem necessariamente a ver com a figura do herói. Portanto, se vocês a mencionassem, poderia não ser considerada como válida, porque não é de facto uma diferença que tenha diretamente a ver com a maneira como o herói é representado. No entanto, se bem explicada, até poderia dar alguns pontinhos consoante a interpretação do professor corretor e, sobretudo, se vocês dissessem, talvez, por exemplo, que num texto o herói é apenas descrito pelo sujeito poético de uma forma mais indireta e aqui nos Lusíadas, de facto, a figura do herói é mostrada na primeira pessoa, portanto é como se fosse o testemunho do próprio herói a falar sobre o que é ser herói. Agora, na verdade, não seria talvez a característica mais evidente, porque tem mais a ver com a forma como os dois textos estão organizados do que propriamente com o conteúdo dos mesmos, e isso seria o mais importante. Vamos então tentar esboçar uma resposta à parte C para verem como é que vocês poderiam organizar então o vosso texto. Dizia-vos então há pouco que vocês devem procurar estruturar o vosso texto da melhor forma possível e muito em particular então nos parágrafos da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. E também vos referia como vocês na introdução podiam usar parte da pergunta para estruturar brevemente aqui o texto expositivo. Vou lembrar algumas características do texto expositivo. Nós ainda não tivemos tempo de colocar um vídeo apenas sobre os textos expositivos. Agora pensem num pormenor muito importante. Nos textos expositivos, vocês não vão ser subjetivos, vocês não vão dar opiniões, vocês vão apenas limitar-se a, de uma forma extremamente direta e clara, a falar sobre uma matéria que vos é pedida, portanto, sobre um conteúdo específico que vocês vão explicar muito bem, mas de uma forma direta e sem nada de floreados de subjetividade, porque o texto expositivo realmente é uma explicação. O fazer uma exposição é apresentar argumentos no sentido em que vocês vão explicar tudo muito bem sobre uma certa matéria, mas os argumentos têm que vir dos textos, têm que vir daquilo que vocês estudaram e aqui em particular virão então dos textos da parte A e da parte B. Portanto, não é algo que vocês possam dizer da vossa cabeça só porque sim, porque é a vossa opinião. Não, não se trata disso. Portanto, aqui vamos então começar pela introdução e podemos dizer, por exemplo, os textos das partes A e B focam-se na figura de Nuno Álvares Pereira e apresentam-no como um herói para os portugueses, havendo aspectos que os aproximam e outros que os distinguem. Ora, o os, este nosso pronome obviamente refere-se aos textos e reparem como eu nesta introdução eu estou a fazer um apanhado daquilo que é a minha pergunta. Portanto, eu estou a apresentar os textos e estou já a dizer, sim senhor, eles falam de Nuno Álvares Pereira como um herói, mas há aspectos semelhantes e há outros diferentes. Vamos então para o desenvolvimento. Em primeiro lugar,
Se vocês têm dois aspectos de que vão ter que falar, vocês podem e devem usar diferentes articuladores do discurso. Eu gosto muito de usar este do em primeiro lugar e em segundo lugar, ou de seguida, para organizar melhor o texto e para se perceber também como nós vamos mencionar tudo aquilo que nos é pedido. Portanto, vocês podem usar estes conectores ou outros, como também, por um lado, por outro lado, ainda por cima são semelhanças e diferenças, portanto podem perfeitamente usar conectores que transmitam oposição, portanto façam esta marcação que fica bastante bem para o professor corretor que vai ler a vossa resposta. Ora, vou começar pelas semelhanças. Em primeiro lugar, é visível como em ambos os textos Nuno Álvares Pereira é-nos retratado como um guerreiro, alguém que luta em nome do seu rei e da pátria. Ora, isto está tudo muito bonito, mas eu nunca poderia ficar-me por aqui apresentando a semelhança. Porque imaginem que vocês até conheciam muito bem os Lusíadas e a Mensagem e sabiam que havia poemas da Mensagem, realmente este poema da Mensagem sobre Nuno Álvares Pereira, e que havia também momentos então nos Lusíadas que falavam deste nosso herói. E diziam esta frase só porque sim, porque conhecia, que vocês tinham esse conhecimento pelo vosso estudo. Agora, onde é que estaria a ligação aos textos efetivos da prova? Não estaria, e isso seria altamente penalizador e poderia inclusive fazer com que vocês tivessem 0 na parte C. Já vamos olhar para os critérios de correção, mas realmente é imprescindível, é importantíssimo que vocês, à medida que escrevem, que fazem este texto expositivo, vocês têm obrigatoriamente que dar exemplos. Vocês têm que, sendo uma pergunta deste tipo, em que vocês têm que relacionar os textos que já existem na prova, então será imprescindível que vocês vão a esses textos e que justifiquem a vossa exposição com elementos desse texto. No caso de ser uma pergunta que seja apenas sobre a matéria teórica que vocês deram, imaginem que vocês tinham aqui uma parte C que vos pedia para explicarem dois aspectos do sebastianismo na mensagem. Vocês tinham que referir poemas, vocês concretamente tinham que referir e explicar porque é que usavam este ou aquele poema para falar sobre a ideia do sebastianismo na mensagem. Portanto, não podem, na parte C, não dar exemplos. Portanto, é obrigatório que vocês o façam e será altamente penalizador e, inclusive, poderá ser classificada a resposta como 0 se vocês não o fizerem. Portanto, o que é que eu faria aqui? Eu agora ia explicar como é que esta vertente de guerreiro é então mostrada num texto e como é que ela é mostrada noutro. E vinha então aqui ao texto da mensagem e dizia: no poema da obra Mensagem, este herói português surge como um modelo a seguir e são constantes as associações à sua espada sagrada. E poderíamos colocar então aqui um exemplo. Também será importante que vocês não se esqueçam que não basta colocar um exemplo só porque sim. Vocês têm que procurar retirar exemplos que provem efetivamente aquilo que vocês acabaram de dizer. Ora, reparem, se eu estou a dizer ou procurar dizer que o herói é alguém que é um guerreiro, então convém achar um verso ou versos que mostrasse essa ação dinâmica do guerreiro. Daí eu ter escolhido então é a espada que, volteando, faz que o arauto perca seu azul negro e brando, que tem a ver com o herói a mover a sua espada efetivamente. Tenham cuidado para não colocar um exemplo dos textos ao calhas, portanto, vocês têm que procurar selecionar o melhor exemplo para explicar aquilo que vocês acabaram de dizer. E agora vamos procurar um exemplo semelhante que mostra esse dinamismo do herói como um guerreiro em nome da pátria dos Lusíadas. Já em Os Lusíadas, Nuno Álvares Pereira procura incentivar as tropas portuguesas para o combate contra os castelhanos. E, por exemplo, selecionávamos então logo o início. Tenham cuidado ao transcrever as expressões do texto,
porque caso transcrevam com erros, isso também vai ser penalizado. E tal como a professora Sofia mencionou, vocês têm aqui diferentes formas de colocar expressões do texto, portanto, podem fazê-lo tal e qual como eu estou aqui a fazer, e reparem como eu não menciono os versos, o número dos versos, vocês podem perfeitamente fazê-lo, mas não é de facto um critério de desvalorização se o aluno não colocar os versos, se o quiserem fazer, vírgula, versos, 2. Tá? Agora, tenham atenção, isto não é obrigatório, mas se vocês estão habituados a fazê-lo, continuem a fazê-lo, mas façam-no de uma maneira correta. Agora, tenham também em atenção as transcrições, nomeadamente se for de versos, colocarem as barras, estas barras que separam então os versos, porque tudo isto é um critério de desvalorização na parte da correção linguística, tá bem? Ora, já tínhamos o nosso parágrafo do desenvolvimento mencionando a parte da semelhança. Íamos então agora falar na diferença. Então, em segundo lugar, é possível verificar que a figura do herói Nuno Álvares Pereira não é retratada exatamente da mesma forma nos dois textos. E vejam como este primeiro parágrafo do desenvolvimento foi grande. Se vocês agora pusessem tudo de seguida, então o desenvolvimento ficaria gigantesco. Portanto, tenham cuidado e eu aconselho-vos sinceramente a fazerem 2 parágrafos no desenvolvimento do texto da parte C. Fica muito mais organizado e de mais fácil leitura para o professor corretor. Ora, então vamos explicar aquela vertente mais simbólica da parte do herói que é assumida na mensagem e a vertente mais concreta, então, de alguém que está a agir, prestes a agir, aqui na parte da mensagem. Então, vamos dizer o seguinte: nos Lusíadas, Nuno Álvares Pereira é mostrado como alguém dinâmico que, no momento, está prestes a agir e a combater por Portugal, como se pode verificar em. E agora estou a fazer aqui uma introdução de uma citação de uma forma diferente, precisamente para vocês verem as diferentes possibilidades que têm de fazer as referências ao texto. A professora Sofia também já vos mostrou maneiras de fazer as referências aos textos, as citações, por exemplo, usando parênteses. Portanto, tenham cuidado porque tudo isso conta para a vossa correção da pergunta. Aqui, então, poderíamos selecionar um excerto como em que basicamente Nuno Álvares Pereira está a dizer que se mais ninguém quiser combater em nome de Portugal, ele vai fazê-lo sozinho. Já em mensagem. No poema da obra Mensagem, a figura de Nuno Álvares Pereira, por outro lado, não está prestes a agir e é-nos mostrada como um símbolo de esperança para o futuro de Portugal. Ou seja, aqui o herói é um símbolo espiritual para os portugueses, como se verifica em. E tínhamos então aqui a nossa semelhança e a nossa diferença. Faltar-nos-ia então apenas a conclusão. Na conclusão, vocês nunca iriam acrescentar informação nova e também não iam colocar nada que seja subjetivo. Vocês devem marcar também a conclusão, não necessariamente só com um concluindo, que é muito de texto argumentativo, mas não faria mal também se colocassem. O que importa é vocês colocarem aqui um conector ou um articulador qualquer que mostre que é realmente a vossa conclusão. Eu costumo dizer aos meus alunos para usarem um assim, mas se quiserem usar o concluindo também podem fazê-lo. Assim, verificamos como a figura do herói pode ser representada de diferentes formas e nos dois textos em análise, Nuno Álvares Pereira surge como um líder que inspira os seus guerreiros do seu tempo, mas também
todos aqueles que, no futuro, podem ganhar coragem a partir do seu exemplo. E pronto, e reparem que eu tenho uma conclusão mais ou menos parecida com a minha introdução. Portanto, e vocês aqui teriam um texto expositivo organizado e coeso que focaria então tudo aquilo que vos era pedido. Vamos agora verificar os critérios de correção para chamar a atenção para então como é que seria corrigido este texto. Ora, primeiro que tudo, vocês tinham aqui mais uma vez a questão de devem ser abordados dois dos tópicos seguintes ou outros igualmente relevantes sobre o modo como o herói é retratado em cada um dos textos. Um relativo à semelhança e o outro relativo então à diferença. Ora, vocês nos critérios de correção e quando fizerem o exame e depois os critérios sejam publicados, vocês conseguem ficar com uma ideia se mais ou menos responderam aquilo que era pedido e vão encontrar sempre mais opções do que aquelas que são exigidas aos alunos. Reparem como aqui então, em termos de semelhanças, eles mencionam quais? Em ambas as obras se evidencia o valor guerreiro do herói. Cá está a referência a um herói que é um soldado, que é um guerreiro que vai entrar em ação. No caso dos Lusíadas, quando Nuno Álvares Pereira assume que lutará ao lado do rei, ainda que nenhum outro português o faça. No caso de Mensagem, quando o herói é representado pela espada que simboliza os seus feitos guerreiros. Portanto, têm aqui a referência à espada que tínhamos falado há pouco e então aqui como ele lutará sozinho se for preciso. Também outro tópico que eles mencionam no que diz respeito às semelhanças é a capacidade de liderança de Nuno Álvares Pereira. Também já tínhamos falado nisto e como de facto no texto dos Lusíadas ele vai incentivar os portugueses a agirem, a defenderem a pátria e depois no caso da Mensagem, então como ele é este guia espiritual dos portugueses. Digo eu que seria um pouco mais difícil para os alunos mencionarem esta parte da espiritualidade da figura de Nuno Álvares Pereira na Mensagem. No entanto, cá está, se vocês tivessem estudado este poema, certamente lembrar-se-iam disso. Quanto às diferenças que eles apontam, dizem então, surge o herói em ação. Portanto, aquilo de que estávamos a falar, que ele está prestes a agir, que ele está prestes a entrar em combate, que ele está ali no presente a incentivar os outros portugueses e que vai combater a seguir. Enquanto que na Mensagem, realmente ele é apenas uma inspiração, essa dita figura mais passiva, que não está propriamente a agir, mas que vai então ser um símbolo para o futuro. Também o outro tópico que eles mencionam em termos de diferença é como a liderança de Nuno Álvares Pereira nos Lusíadas tem a ver então com a sua capacidade de unir aqueles que estão ali à sua frente em nome de uma causa. E já na Mensagem então a sua liderança é a partir do exemplo, portanto não é ele que vai ali propriamente unir os portugueses para fazerem qualquer coisa, mas é aquilo que ele representa simbolicamente que vai ser uma base e que vai servir então de uma esperança para o futuro dos portugueses. Portanto, vocês tinham aqui algumas ideias. Mais uma vez, não se esqueçam desta parte aqui que é muito importante, outros igualmente relevantes. Claro que, à medida que os professores leem as vossas respostas, vão encontrar algumas respostas que não se vão encaixar nestas que estão aqui nos critérios de correção. Isso não invalida que vocês tenham 0 na vossa pergunta, porque podem perfeitamente ser válidas outras situações, até mesmo aquele exemplo há pouco que eu vos estava a explicar de no poema vocês terem o sujeito poético a falar na terceira pessoa de Nuno Álvares Pereira, enquanto que nos Lusíadas é ele que fala na primeira pessoa, que se assume como aquele herói na primeira pessoa, se calhar até bem explicadinho isso poderia ser considerado. Portanto, não fiquem intimidados se quando virem os critérios de correção e não virem lá nada daquilo que vocês escreveram, pensarem logo, vou ter 0. Portanto, pode não ser o caso. Agora, reparem aqui sim num problema que esta pergunta tem no que diz respeito então à sua organização. Nas outras perguntas, vocês têm aspectos de conteúdo e de estruturação do discurso e aspectos de correção linguística. Portanto, só têm 2 parâmetros de correção. Aqui vocês vão ter aspectos do conteúdo, só, aspectos de estruturação do discurso, à parte, e depois aspectos de correção linguística. E reparem como aqui a correção linguística são só 2 pontos. É muito fácil perder estes 2 pontos, porque é uma resposta extensa e é preciso uma grande segurança para vocês não perderem estes 2 pontos. Mas, de facto, dos 13 pontos que a pergunta vale,
8 são para o conteúdo e reparem como apenas pelo facto de vocês estruturarem bem o texto, de usarem os conectores, vejam aqui a referência à coesão textual, isto e vejam o constituído por 3 partes, portanto só por vocês escreverem um texto bem organizado, e atenção quando eles dizem 3 partes, não são 3 parágrafos, podem ser 4 se dividirem o desenvolvimento em mais parágrafos, até 5, por que não? Mas tem que ser 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão, bem organizadas, devidamente proporcionadas. Reparem a questão do equilíbrio do vosso texto, portanto a introdução não pode ser gigantesca, não pode ser do mesmo tamanho do desenvolvimento e deve ser proporcional à conclusão. E depois a parte dos mecanismos de coesão textual, muito em particular a coesão interfrásica, que vai facilitar muito na organização do texto quando vocês usarem conjunções, conectores ou outros articuladores do discurso para organizar as vossas ideias. Portanto, só por isto vocês já teriam 3 pontos. Portanto, tenham cuidado para organizarem bem o texto. Esta é a única pergunta que tem no grupo 1 3 parâmetros diferentes de correção. Portanto, divididos, organizados desta forma, porque realmente nas partes A e B, esta parte da estruturação do discurso está unida à parte do conteúdo e acaba por poder dissimular-se um pouco de uma forma diferente. Quanto à parte do conteúdo, reparem como eles dizem, explicita adequadamente uma semelhança e uma diferença. E depois, por exemplo, no patamar seguinte, já é explicita uma semelhança e uma diferença adequadamente num caso e com pequenas imprecisões no outro. E depois, no terceiro do parâmetro, reparem a semelhança, a diferença com pequenas imprecisões ou omissões em ambos os casos, ou então apenas uma bem representada. Portanto, reparem como vocês, se só mencionarem um dos aspectos, imediatamente ficam com metade da cotação. E o último parâmetro explicita com pequenas imprecisões ou omissões apenas uma. Portanto, tenham atenção, vejam como aqui nos critérios de correção não é explícito em lado nenhum a questão de o aluno dar exemplos do texto. Agora, quando eles falam em imprecisões e muito em particular em omissões, é nisso que eles estão a falar. Portanto, para ser considerado que o aluno explica adequadamente, que é como quem diz bem, tem que lá estar a explicação do texto, tem que lá estar efetivamente tudo aquilo que tem a ver com o aluno provar aquilo que disse com base nos textos que tem à sua frente ou então com base na matéria dada, no caso de ser então uma pergunta explícita sobre outro conteúdo da educação literária dos 3 anos de português do ensino secundário. Portanto, o que pode acontecer realmente é que vocês sejam recambiados para o nível 1 ou para o nível 2, caso não tenham então as expressões do texto ou caso não façam referência concreta a exemplos então de obras dadas ou de poemas ou de outros conteúdos que vos sejam solicitados. Da mesma forma, aqui a correção linguística, reparem como vocês então, tendo apenas os 2 pontos e cruzando os erros de tipo A com os erros de tipo B, basta darem um cada e vocês efetivamente vão acabar por já ter 0. Portanto, apostem na correção linguística, porque a correção linguística é determinante para uma boa nota também no Exame Nacional. Esperamos que vos tenhamos ajudado mais uma vez a então entenderem como se faz desta vez a parte C do Exame Nacional e, recapitulando, os aspectos mais importantes vão ser então a estruturação desta resposta em 3 momentos diferentes, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Façam na introdução um pequeno apanhado daquilo que a pergunta diz e refiram o tema do texto. Na conclusão, resumam as vossas ideias-chave em apenas 3 ou 4 ou 5 linhas e no desenvolvimento, então, os 2 aspectos que vos solicitem, sejam semelhanças, sejam diferenças, sejam concretamente tópicos explícitos sobre um conteúdo de educação literária que apareça na pergunta, não se esqueçam de primeiro explicarem tudo muito bem explicado por palavras vossas e a seguir darem exemplos, seja dos textos que têm à vossa frente na prova, caso
caso seja então a pergunta desse tipo, ou até alguma imagem que vos seja colocada, ou seja então referências concretas a momentos de obras estudadas, ou a poemas, ou a partes então da matéria que deram ao longo dos 3 anos, se a pergunta for, ou se a pergunta incidir diretamente sobre um conteúdo explícito da educação literária dos 3 anos. Procurem fazer mais partes Cs, sobretudo para verificarem como, em alguns anos, tem saído esta vertente então de usar aquilo que a própria prova traz para fazer a exposição e como, noutros anos, tem saído então uma pergunta direta sobre outro conteúdo de educação literária que não necessariamente um que já esteja na prova. Bom trabalho, obrigada pela vossa atenção e até uma próxima aula em português com a professora Paula Lagarto.